gente, tudo bem? Mais um vídeo do Clube da Leitura no ar. No vídeo de hoje nós estamos aqui para realizar a leitura dos capítulos 50, 51 e 52 do livro Um Sopro de Neve Cinzas. Para a semana que vem, anotem aí porque iremos ler os capítulos 53 e 54 do livro Um Sopro de Neve Cinzas. E pro vídeo de hoje eu tô aqui, ó, usando o nosso colar maravilhoso, perfil Jamie Claire, uma joia muito preciosa, muito bem elaborada, uma representação fiel desses dois que nós tanto amamos, né, Claire e Jamie, e desse universo maravilhoso de Outlander. Essa joia tá disponível lá no nosso site, e nós ainda temos algumas unidades desse colar disponível, então se você quer ter mais desse universo maravilhoso da série juntinho de você, todos os dias, corre lá no nosso site para garantir a sua joia, a sua semi-joia. Nós parcelamos em até 10 vezes. Temos o parcelamento sem juros também disponível no site. Então corre no site para você garantir logo a sua joia ou a sua semi-joia. Temos outras opções no site. E eu tenho certeza que você vai encontrar uma peça para chamar de sua lá no nosso site. Corre para garantir já a sua peça. Bom, e os boatos sobre o caso do Roger com a Amy McCallum já estavam a toda ali em Reed. E foi justamente esse o argumento que a Malva Christie usou para ameaçar o Roger nessa conversa aqui que eles tiveram. Lembra que lá na série tem um episódio onde o Roger pega a Malva Christie dando uns amassos ali na casa de encontros de Reed com outro rapaz? Pois então, isso acontece nesse capítulo, mas aqui eles só estavam se abraçando mesmo. Era a Malva e o Bob Higgins. Eles estavam dando uns abraços quando o Roger encontra os dois. O Roger até fala que a ideia dele era passar batido. Ele não queria nem que eles percebessem a presença dele ali. Ele não pensava em contar isso pra ninguém. Mas a Malva, que tinha muito medo do seu pai, corre pro lado do Roger e já logo fala pra ele: se você contar pro meu pai que você viu a gente se abraçando aqui, eu vou contar pra todo mundo que eu vi você aos beijos com a Amy McCallum. E todo mundo vai acreditar em mim, porque todo mundo tá comentando sobre isso. Então é por ela que o Roger fica sabendo que toda a Reed está comentando que ele e a Amy McCallum estão tendo um caso. Minha gente, sim, Roger muito inocente, né? Ele não fazia ideia de que esses boatos começariam a circular, mas, gente, estava na cara, né? E logo após essa revelação, o Roger começa a pensar que ele não pode deixar essa situação continuar acontecendo, né? A Amy McCallum precisava sim de ajuda, precisava sim de uma pessoa para estar atendendo as necessidades dela, dos filhos, do chalé, mas essa pessoa não mais poderia ser o Roger, principalmente diante de todos esses boatos. E ele começa a se perguntar: será que a Brianna já tinha ouvido algum desses boatos? Inclusive, ele até lembra que em um momento, num jantar, ele presenciou uma troca de olhares muito suspeitas entre Claire e Jamie. Ele até começa a imaginar se tinha relação com esse comportamento mais recente dele, de estar ajudando os McCallums. A ideia do Roger é ir até a casa da Amy para contar para ela que ele não mais irá continuar fazendo essas visitas, indo até o chalé dela, mas ele é recebido pela Amy aos prantos. Estava acontecendo alguma coisa com o Aidan e graças a Deus que o Roger estava ali, segundo ela, porque era ele quem iria ajudá-la. O Aidan não estava bem, ele estava desacordado, parece que ele estava sentindo muita dor e o Roger corre com o Aidan pro consultório da Claire, obviamente. Chegando lá, a Claire rapidamente consegue identificar o problema, parece que era apendicite do menino, e ela precisaria começar com essa cirurgia o mais rápido possível. Então ela logo pede para que o Roger vá até a casa dos Christie e traga a Malva, porque a Malva era só auxiliar. Ela aprendeu a administrar o éter, na máscara do éter, então a Claire precisava muito da ajuda da Malva. E quando o Roger vai até a casa da Malva atrás da mesma, ele é atendido pelo Alan, que fala: olha, ela não tá aqui não, ela tá colhendo cogumelos por aí. E fala mais ou menos ali a localização onde ela provavelmente está. O Tom Christie também chega atrás do Alan, tentando entender o que tá acontecendo, por que o Roger tá procurando a Malva. E, obviamente, que ele não podia falar que estava atrás dela para que ela pudesse auxiliar a Claire numa cirurgia contendo o uso do éter, né? Porque o Tom Christie abominava o uso do éter. Então ele só fala que a Claire estava precisando da ajuda dela, né? Porque ela era aprendiz da Claire. E o Roger rapidamente vai ao encontro da Malva. Ele demora pra convencê-la, tá, gente? Ela tá com muito medo de ser pega pelo pai dela, trabalhando com éter. Era algo que ela não queria ser pega utilizando o éter. Então o Roger tem que prometer pra ela que o pai dela nunca vai ficar sabendo dessa situação. E o Roger até tira ela do riacho ali que ela tá, no colo. Ele fala: não, eu vou te levar de qualquer jeito, você não tem escolha, a Claire precisa muito de você. E ela de fato precisava, gente, porque a situação do menino era muito séria.
A Claire precisava retirar esse apendicite o mais rápido possível para que não oferecesse mais riscos para ele já estava desacordado. E a Malva faz todo o seu trabalho lindamente, gente. Ela e a Claire formam uma dupla maravilhosa. A Brianna também aparece na hora da cirurgia para auxiliar a Claire, e a Claire fala assim que todos eles estavam calados, muito concentrados, e a Claire principalmente muito concentrada no que estava fazendo, então ela mal percebeu a presença da Brianna. Quando ela percebeu, ela nem pôde fazer muita coisa, porque ela realmente estava muito concentrada ali na cirurgia do Aidan. A Amy McCallum estava bem no cantinho, observando tudo, muito aflita, e o Roger segurando o cotovelo dela. A Claire fala isso pra nós. A cirurgia foi muito rápida, não durou mais que 10 minutos, foi rápida mesmo. A Malva, como eu disse pra vocês, trabalhou lindamente, e quando a Claire dá autorização pra ela retirar a máscara de éter do garoto, a Claire olha pra Malva, ela já tinha retirado essa máscara, tava segurando ela assim pra cima, olhando pra porta fixamente, com um olhar assim, perdido. Quem estava na porta era o Alan Christie e o Tom Christie. Eles foram surpreendidos com a chegada dos Christie nesse momento. E, gente, a Malva fica assim, sem chão, né? A primeira atitude que ela tem é sair correndo na primeira oportunidade que ela tem. E aí nós temos uma confusão instalada, gente. O menino mal tinha terminado de ser operado. A Amy McCallum ainda estava ali toda aflita, né, tentando entender se o filho estava vivo ou não. Afinal de contas, era um procedimento muito novo para ela, não só para ela, mas para grande parte da população dos pescadores, até de Reed também, das pessoas das montanhas. Então ela estava um pouco horrorizada com tudo aquilo que estava acontecendo. E aí, gente, o Alan, super impulsivo, super ciumento, já chega batendo no Roger, gente. Já chega dando soco no Roger e o Roger vai revidando, porque, né, gente, ele tá apanhando, então ele vai revidar, obviamente. E as pessoas tentando separar, a Brianna tentando entender o que tá acontecendo, até que o Alan chama o Roger de adúltero. Isso mesmo, minha gente. E ali o mundo da Brianna cai, né? A Brianna só dá uma olhada de relance pra Amy McCallum e sai do aposento. A Amy acaba desmaiando com toda essa situação, gente, uma baita de uma confusão, gente. Na cirurgia de uma criança, o Alan não respeitou nem o pós-cirúrgico da criança, gente. A briga cessa por alguns instantes, justamente porque o Aidan McCallum não estava mais respirando, gente. Quem percebe que o menino não estava mais respirando era o Tom Christie. Ele vira pra Claire e pergunta: "Você matou essa criança?" É só quando ela olha pro lado e percebe que o Aidan não está mais respirando. E a Claire fica desesperada, porque não, ela não tinha matado essa criança, ela tinha acabado de salvar a vida dessa criança, né? E ela começa a fazer uma respiração boca a boca ali, gente, e foi um momento, assim, de muita aflição também, porque a cada respiração boca a boca que ela fazia no pequeno Aidan, ela ingeria éter, né? Então ela começou a ficar zonza, e ela tentava se controlar muito pra não ficar zonza, pra não desmaiar, pra não perder a consciência, porque o Aidan precisava dela acordada. E com muita dificuldade, a Claire consegue se manter acordada e consegue fazer o pequeno Aidan voltar a respirar novamente. A Claire fala que o máximo de tempo que se passou ali foi 1 minuto, não mais do que isso, mas parecia uma eternidade. Ela tenta se explicar pro Tom Christie, pedindo desculpa pela Malva, afinal de contas ela havia acabado aí em alguns capítulos atrás, vendo o Tom Christie castigando a Malva. Ela não queria que isso acontecesse novamente, principalmente, né, por culpa dela. Ela não queria que isso acontecesse com a Malva. Então ela começa a interceder pela Malva, mas sem deixar escapar que ela tinha visto essa cena horrorosa há algum tempo atrás. E ele fala: "É isso mesmo que eu tô vendo? Você acabou de trazer essa criança do mundo dos mortos?" E ela: "Acho que sim." E aí ele fala pra ela: "Seu servo, madame, sou o seu criado." Então, gente, muito provavelmente Tom Christie não vai mais implicar com a Claire, nem com o Éter e nem com a Malva, né? Pelo menos não por esses motivos. Então, já fico muito feliz por isso. E é uma pena que vai acontecer tudo que vai acontecer entre a Malva e os demais Frasers, né? As duas se dão super bem. A Malva trabalha super bem, parece que tem realmente vocação. A Claire até fala isso pro Tom Christie, né? Que ela tem vocação. Então é muito triste que vá acontecer tudo que vai acontecer aí um pouquinho mais pra frente. E aí, gente, nós temos ali uma conversa de Brianna e Roger sobre toda essa ajuda que o Roger está oferecendo para todas essas mulheres de Reed, e ele não para mais em casa. A Brianna tá, assim, muito chateada com tudo que tá acontecendo, e ele fala pra ela, né: "Não é possível que você está acreditando em tudo que ele disse. Não é possível que você está acreditando em tudo que ele disse. Não é possível que você está acreditando nessas pessoas de Reed."
E o problema não era esse. A Brianna não acreditava nessas pessoas. O problema era o tempo que o Roger passava em casa. Aliás, né? O tempo que ele não estava em casa, que era muito tempo. O Roger só retornava para casa para dormir à noite. Na maior parte do tempo, ele estava fora e ajudando outras mulheres. E a Brianna, consternada, né? Ela fala ali para ele nesse momento: não é possível que você ajude todas essas mulheres da região e não ajude a sua própria esposa, não ajude a sua própria mulher. Lembra, né, que algumas leituras atrás ela estava fazendo um trabalho pesado sozinha, né? E o Roger, pé da vida, igual a Brianna também, tá? Ele também tava com muita raiva, vira pra ela e responde: talvez eu não te ajude porque eu não acho que você precise. E aí ele bate o pé e sai do chalé deles. É aquilo, né, gente? Eu sou do tipo de pessoas que pensam da seguinte forma: pra quem sabe ler, um pingo é letra. Mas pro Roger parecia não estar funcionando muito bem assim. Ele gostava de ver essa vulnerabilidade nas pessoas, nas mulheres, nas jovens mães, como ele mesmo mencionou, que tinha um certo fraco por jovens mães. Então ele gostava de ver essa vulnerabilidade nas pessoas por conta dessa necessidade dele em ajudá-las, coisa que ele não enxergava muito na Brianna. E lá no próximo capítulo, é um capítulo muito breve, mas nós temos aqui uma conversa entre Roger e Jamie. Roger tá pescando junto com o sogro. Na verdade, o sogro tá pescando, o Jamie tá ali pescando e o Roger tá acompanhando. Só esperando ali a primeira oportunidade para falar o que ele queria falar. Já vinha muito tempo que ele estava guardando isso dentro de si, ele queria contar isso para alguém e o Jamie foi a pessoa escolhida para isso. O Roger conta pro Jamie que ele queria se tornar um pastor. O Jamie fica meio sem entender as motivações dele, pergunta pra ele, inclusive, se ele já conversou com a Brianna sobre isso, e o Roger fala que não tinha conversado com a Brianna porque ele estava com medo dela achá-lo um covarde. E o Jamie pergunta pra ele: mas por acaso você tá pensando em se tornar um quaker? Ele responde assustado que não. Ele fala: ah, pois bem, porque no passado eu já lutei ao lado de um padre e ele foi muito corajoso, não foi nem um pouco covarde. E o Roger entende o que o Jamie tava querendo dizer e ele fala que não, que ele sim sempre tentaria lutar pelos seus, independente do que acontecesse, né? Ele sempre iria lutar pela sua família, poderia até lutar em uma guerra pela sua família, mas ele tava com um certo receio de contar isso pra Brianna, sim. E o Jamie dá um conselho muito sábio pro Roger. Ele fala: a sua mulher também tem olhos. E, gente, como eu disse, né, pra quem sabe ler um pingo é letra, né? No próximo capítulo, nós temos o Roger tendo essa conversa com a Brianna. E essa conversa acontece em um dos capítulos mais lindos e mais simples também desse livro até agora. Nós acabamos de ver partes deste capítulo sendo apresentados na primeira parte da 7ª temporada da série. Vocês irão reconhecer alguns elementos nessa minha narrativa, mas aconteceu aí em momentos diferentes do livro para a série. Bom, a noite já estava chegando ali em Reed, né, e o Roger e a Brianna estavam conversando na varanda. Essa conversa sobre a vocação do Roger em se tornar um pastor. E ele se sente muito aliviado em poder partilhar essa informação com a Brianna, e mais aliviado ainda de ter esse apoio dela, porque a Brianna deu um super apoio pro Roger. Ela inclusive fala: ai, ainda bem, eu acho que eu vou me sentir até mais aliviada agora se você realmente se tornar um pastor, porque aí sim, esse tempo que você passa fora de casa será justificado, porque agora você é um pastor, né? Acho que eu vou me sentir menos mal em você atendendo e socorrendo todas essas mulheres se você for um pastor. Ela pergunta pra ele, inclusive, se ela também vai ter que se converter para ele se tornar um pastor, porque estava fora de cogitação ali para ela. Ela era católica, assim como a família dela, como o pai dela, né? E estava fora de questão essa conversão. E o Roger fala: olha, não, você não precisa se converter. As pessoas, se quiserem me aceitar dessa forma, elas que aceitem, porque eu não vou mudar ninguém para que o meu pastorado aconteça. E a Brianna conta aqui para nós que neste momento onde eles estavam conversando, a noite caindo, a Claire passava várias vezes na janela da casa grande, cantando Clementine, e o Jamie e o Jamie estavam brincando em cima de uma árvore, e tinha vários pequenos vagalumes passeando ali ao redor deles. Era a coisa mais linda, segundo esse relato da Brianna. E o Roger deixa muito claro para Brianna durante essa conversa deles que o primeiro compromisso dele não é como pastor. O primeiro compromisso de vida dele é como marido e pai do Jamie e dos filhos que ele terá com a Brianna. Então ele sempre vai honrar com esse compromisso acima de tudo e qualquer coisa. Eles sempre serão a priori dele. Ele deixa isso muito claro para Brianna, o que deixa ela mais tranquila. E aí, gente, ela fala que o Jamie deu um grito, gente, um grito assim, com muita urgência, como se precisasse de algo muito urgente. E o Roger vai atender o filho.
E quando ela deu por si, estavam os três em cima da árvore, Roger, Jamie e Jamie. E ela fala que todo esse cenário aqui que estava acontecendo a fez se lembrar muito da Disneylândia, que foi aquele mesmo discurso que nós ouvimos na 7ª temporada, entre ela e o Jamie. O Jamie pergunta pra ela o que era essa tal Disneylândia, e ela dá toda aquela explicação que ela deu pra ele na série. E ela fala pro Jamie o quanto ela gostava de estar na Disneylândia, né? O quanto era mágico, o quanto era bom essa sensação de estar apenas os três ali, né? Ela, Frank e Claire. E ela até fala que o que era bom nem era o Mickey gigante que tinha por lá, ou todos os brinquedos, ou o carrossel. Não, não era isso. O que era maravilhoso nesses momentos era que estavam os três ali, apenas os três. O Frank não estava absorto nas suas pesquisas, nem escrevendo seus artigos. A Claire não estava enfurnada no hospital. Não, estavam os três ali, rindo, brincando, conversando, os três inteiros naquele momento. E era isso que ela mais apreciava, era isso que ela mais gostava nesses momentos. E ela até fala que o Jamie poderia nunca conhecer a Disneylândia, mas ele teria ali, em Reed, ou onde eles estivessem, né, o lugar mais feliz da Terra. Pois ali ele teria uma família, ali ele seria feliz, ali ele iria sorrir e também teria milhões de luzinhas nas árvores, assim como na Disneylândia, só que ali seriam os vagalumes. Gente, foi lindo esse final de capítulo. Como eu disse pra vocês, foi muito simples, né? Aconteceu ali no meio do cotidiano de Reed, não teve toda aquela angústia da separação que nós vimos na 7ª temporada. Muito pelo contrário, aconteceu aqui durante um momento cotidiano, simples, mas foi um dos capítulos mais lindos dessa leitura até agora. Um finalzinho de leitura para aquecer os nossos corações. E aí, gente, me contem o que vocês acharam da leitura dessa semana, se vocês gostaram desses relatos. E se você chegou até aqui neste vídeo, comenta aqui abaixo pra mim, # o lugar mais feliz da Terra, para eu saber que você chegou até o final desse vídeo. Aguardo muito seu comentário, porque ele me ajuda muito na divulgação do meu trabalho aqui dentro do YouTube, e é muito importante para o meu trabalho. Então não deixe de deixar o seu comentário aqui abaixo, tá bom? Vejo você no próximo vídeo, um super beijo e até lá. Tchau!